Olá! Hoje vamos falar sobre práticas metodológicas possíveis para a educação integral. A educação integral pensa o ser humano em toda a sua dimensão, física, afetiva, cognitiva, intelectual e ética, garantindo o acesso e o direito a diversas atividades, como a arte, o esporte, o lazer, a cultura, os conteúdos pedagógicos, os científicos e a profissionalização. Discute também questões de cidadania, a construção de valores, a valorização e fortalecimento da identidade étnica, dentre outros elementos. Diante disso, que práticas metodológicas devem se utilizar para motivar os alunos a participarem dessas atividades? A interdisciplinaridade pode tornar o ensino mais interessante? Quais são as práticas metodológicas para a educação integral? E para responder a essas e outras perguntas, o Nós da Educação convida Ana Maria Petroites Lieblich, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do Paraná. Olá, tudo bem, professora Ana Maria? Tudo bem, querida. Seja muito bem-vinda ao Nós da Educação. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E para darmos início à nossa conversa, professora Ana Maria, o que caracteriza uma escola integral? Bem interessante essa pergunta, porque uma escola integral nada mais é uma escola com algumas questões para além do que realmente se pensa que seja escola. Então, pensamos para a educação integral que a gente possa ter um tempo ampliado para realizar as atividades e atender todas essas características que você citou antes. Além do tempo ampliado, nós precisamos também pensar em espaços ampliados, ou seja, sair das quatro paredes da sala de aula ou até sair dos muros de uma escola, ir mais para a comunidade e para os ambientes educacionais que existem na comunidade e que podem e devem ser utilizados. E para poder complementar todas essas ações, pensamos também que a educação integral, ela precisa de agentes educacionais para além de simplesmente o professor. Um professor não pode dar conta de tudo, então se ele se cerca de pessoas que vão trabalhar com ele em espaço ampliado, em tempo ampliado, o trabalho será bem interessante e com certeza os alunos vão se motivar. Professora, aproveitando que você falou sobre as características da escola integral, o programa Mais Educação é indutor e visa uma educação que seja realmente integral e integradora dos assuntos escolares. Agora, isso vem acontecendo nas escolas? Dificilmente acontece da forma como ele foi pensado. A educação integral não é uma prática nova, ela já vem desde os gregos, já vem desde a época de Roma, mas do jeito que ela está colocada, algumas pessoas que se prepararam para isso, leram bastante, fizeram capacitações específicas, elas dão conta, a partir do programa Mais Educação, de induzir para uma educação integral. Mas isso não está acontecendo em todos os espaços, né? Há algumas instituições, há alguns professores que poderiam repensar essa prática. E a universidade está preocupada com isso e por isso que há tantos cursos de capacitação sendo oferecidos. Hoje, uma das grandes dificuldades dos professores em salas de aula é a indisciplina. Uma escola que tem um programa de educação integral pode ajudar a reverter essa situação, professora? Com certeza. Veja, eu acredito que isso não só é possível, como é uma prática, né? Por que alguns alunos dizem que tal professor é legal, é bacana, ele é bem didático? Porque muito provavelmente esse professor organiza a sua ação docente de uma forma diferenciada do que aquela de apenas uma teoria com exercícios, com respostas a serem dadas. Um professor que faz um plano de aula adequado, com muita leitura, com atividades e ações diferenciadas, tende a manter a disciplina na sala de aula. A autoridade é algo que se conquista pelo conhecimento, ele não é conquistado pela imposição. Então, quando um professor se prepara, faz da sua ação algo significativo para ele, a tendência é que seja também para a turma. E isso ajude, no tempo ampliado, no espaço ampliado, a manter o que se chama hoje de disciplina. E em termos metodológicos, o que diferencia uma escola que tem a educação integral daquela que não tem? Em teoria, não deveria ter nenhuma diferença, porque a própria aula deveria ser tão interessante quanto. Mas o tempo de 50 minutos ou de 45 minutos é muito apertado.
há muita coisa a ser feita numa sala de aula antes de ir diretamente para o conteúdo. Então, num espaço para além da sala de aula, com pessoas diferenciadas e com um tempo mais, não diria lento, mas com um tempo mais expandido para lentamente apresentar os conteúdos, a tendência é que isso comece a funcionar de uma forma bem legal e que os alunos gostem de ficar numa escola em tempo integral. Há experiências belíssimas no Brasil, onde as crianças chegam a ficar até 12 horas na escola. Só que os pais estão presentes e os pais incentivam isso. Uma escola de 6, 7, 8 horas já seria de bom tamanho para um bom começo. O professor acabou de falar sobre a questão das atividades diferenciadas e essa seria uma das formas de tentar evitar a indisciplina em sala de aula. Até porque os alunos têm o costume de rotular as atividades de chata e de legal. Agora, professora Ana Maria, o que é uma atividade adequada e legal? E, além disso, é possível ter esse tipo de atividade? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, de ser respondida. Eu gosto muito de um texto de um articulista da Folha de São Paulo chamado Contardo Caligares, que em 2002, dezembro de 2002, ele escreveu um texto que se chama Vida Interessante e Vida Divertida, ou Vida Divertida. E ele, falando com o sobrinho dele que estuda nos Estados Unidos, não entendia o que o sobrinho dizia sobre a aula ter que ser divertida e não interessante. E essa reflexão me leva a dizer que quando a aula ela tem um conteúdo, ela tem conhecimento e se torna interessante para o aluno, a tendência é que ele vá atrás. Agora, quando a aula é divertida, porque tem uma música, porque tem uma atividade lúdica, isso distrai o aluno, então ele não se concentra e aí sim gera um tanto de conversa em paralelo, de movimentação, que é mais difícil de controlar, entre aspas, né? O controle não pode ser coercitivo, mas um ambiente adequado para uma sala de aula é quando tem certa conversa. Silêncio total não é um ambiente saudável, mas também bagunça demais não é. O equilíbrio entre essas duas coisas é muito bem colocado pelo Contardo Caligares, que ele diz a aula hoje em dia deveria ser sempre interessante, o conhecimento é interessante, é ele que tem que chamar a atenção do aluno e dar vontade que ele leia mais, que ele pesquise mais. Não é porque a aula é divertida, que se divertiu, saiu, vamos fazer alguma atividade de brincadeira, alguma coisa lúdica que vai se resolver o interesse do aluno. E é por isso que é importante também, professora, que o conteúdo que se ensina em sala de aula tem a ver com a realidade desse aluno, para que ele possa se interessar. Também, todo o conteúdo tem a ver com a realidade dele. A grande questão é em que momento esse professor percebe que isso é possível. Para isso, ele tem, com certeza, que saber o conteúdo muito bem, saber para além desse conteúdo e estar antenado com o que acontece na sociedade e no mundo naquele momento, naquela determinada época. Se o professor não lê, ele não pode exigir que o seu aluno leia. Se o professor não pesquisa, ele não tem como pedir para que o aluno faça isso. Então, voltamos naquelas velhas frases dos nossos avós, né? Faço o que eu faço, que era a frase que se dizia, faço o que eu digo e não o que eu faço. Exatamente o contrário. O aluno faz o que o professor faz, ele é um modelo. E é uma função muito árdua de carregar, mas se eu for coerente, eu leio bastante, eu pesquiso bastante, a tendência é que o aluno também vai fazer isso. Professora, seria interessante, então, trabalhar com a leitura e a problematização? Com certeza. Esse é mais um dos mecanismos que o professor tem em sala de aula para ajudar esse aluno a se concentrar. Hoje, os nossos alunos, eles simplesmente fazem 5 coisas ao mesmo tempo e é evidente que não vão dar conta de nenhuma delas adequadamente. Então, como ajudar esse aluno que ele se concentre em uma coisa por vez? Isso também é função da escola. Então, quando você fala de valores no começo, de atitudes, é nisso que nós temos que trabalhar. Não é apenas o saber pelo saber, o conteúdo pelo conteúdo, mas é também uma postura frente à vida e como fazer com que as coisas comecem a dar certo para esse aluno. E que ele consiga trazer a escola para a sua vida e a sua vida para dentro da escola. Porque trabalhar com valores vai ajudar esse aluno a mudar o comportamento. Com certeza, com certeza. E a tentar diminuir a indisciplina.
Exato. Se ele se interessa pelo que está sendo apresentado, ele sozinho vai querer pesquisar mais. Ele vai para casa e pesquisa. A lição de casa é uma coisa complicada, porque quando você dá uma lição de casa que é repetitiva, que é a repetição do que ele fez em sala de aula, ele não tem vontade de fazer. Agora, faça uma atividade de lição de casa que ele tenha que ir atrás. Ou uma entrevista, ou uma pesquisa num livro, ou então vai até a igreja ver registros da igreja, ou vai num clube, ou vai em espaços da comunidade que possam te trazer algumas atividades legais. A padaria é um lugar maravilhoso de se fazer atividades. Agora, quantos professores têm essa possibilidade? Porque gera muita insegurança. A interdisciplinaridade é algo que, segundo Ivani Fazenda, se você não se sentir inseguro, você não vai fazer interdisciplinaridade. Então, todos esses fatores acoplados é que vão gerar essas novas metodologias, entre aspas, novas metodologias que podem melhorar o ambiente de sala de aula em termos de aprendizado. Ok, professora. E no próximo bloco vamos falar sobre atividades diferenciadas e formas metodológicas para a educação integral.